Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Minha gratidão à TV Grandourados que produz esse programa, na pessoa do diretor Rubens, juntamente com a Roseli e toda a sua equipe de trabalho. E a você que nos acompanha tanto pela TV Grandourados como pela TV Com Brasil, obrigado pela sua companhia. E deixamos o convite aqui para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero destacar a nossa capital, Campo Grande, conhecer as belezas da nossa capital, Campo Grande, conhecer também a culinária dessa cidade, conhecer os pontos importantes da nossa capital, Campo Grande. Conhecer também o interior do estado, os campos produtivos aqui do estado do Mato Grosso do Sul, lindas lavouras, a preservação também ambiental, nossas regiões onde vemos a criação de Deus, a beleza da natureza, tão bonita a região aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você que mora fora do estado, vir conhecer as belezas naturais do nosso estado. Chegando aqui, venha conhecer Dourados, essa linda cidade no interior do estado, cidade próspera, uma cidade maravilhosa para você e a sua família conhecer e se deleitar aqui também nas belezas da nossa cidade de Dourados, tá bom? Fica o convite, aqui é um povo acolhedor, um povo amigo. E hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito importante, que é a confissão da nossa fé. A confissão de Pedro nada mais é do que a confissão da nossa fé em Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje é de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, a meu Pai que está nos céus. Quando nós estudamos o ministério de Jesus nos evangelhos, é maravilhoso o ir e vir de Jesus. Uma hora numa aldeia, uma hora à beira-mar, uma hora numa montanha, uma hora conversando com as pessoas, abençoando as crianças, uma hora ensinando a multidões ouviram o ensinamento de Jesus a respeito do reino dos céus, as suas parábolas. Que coisa gostosa estudar as parábolas de Jesus nos evangelhos, quantos ensinamentos preciosos Jesus deu através de parábolas. E a verdade é que quando nós lemos o evangelho, nós vemos que Jesus não perdia tempo, nem quando andava pelo caminho o assunto divagava daquilo que era proveitoso. Quantas vezes passamos horas e horas jogando conversa fora, não é verdade? E pouco proveito tem aquela conversa para aquele que ouve. Com Jesus, a dinâmica da vida era completamente outra. O texto aqui diz que indo Jesus para os lados ou para as bandas de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha, enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, é claro que você e eu, quando lê esse texto, enche o nosso coração assim de um santo desejo
de estar aqui junto com eles, caminhando ao lado de Jesus, por essas bandas de Cesareia de Filipe, ouvindo os ensinamentos de Jesus, relacionando com a pessoa de Jesus. Então diz aqui, indo eles pelas bandas de Cesareia de Filipe, foi quando Jesus perguntou para os seus discípulos, obviamente eram aqueles que estavam próximos dele. Então Jesus perguntou assim: que diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Jesus não queria fazer uma pesquisa de opinião pública a respeito dele, mas obviamente que ele queria saber o que os discípulos iriam dizer e como iriam responder a esta pergunta dele. Que diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus já faz uma pergunta onde ele se apresenta como Filho do Homem, aquele que Deus haveria de mandar, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente, tem uma identificação conosco. Ele é o Filho do Homem, ele é o prometido da raça humana, para tirar de sobre nós aquela vergonha, aquele opróbrio, aquele afastamento de Deus. É o representante da humanidade, é o Filho do Homem, é aquele que viria para trazer um novo sentido à vida humana. É isso que Jesus faz, ele traz um novo sentido à vida humana. É aquele que viria para resgatar a humanidade, para tirar de sobre nós aquela maldição e aquela vergonha lá da queda, lá do pecado original. Ele é o fiel representante da raça que enalteceu, elevou a raça humana. Ele é o Filho do Homem. Ah, que coisa mais linda essa expressão do Evangelho, se referindo a Jesus e Jesus se referindo a si mesmo. O que diz o povo ser o Filho do Homem? O verdadeiro representante da humanidade, da raça humana, porque o nosso primeiro representante, Adão, trouxe uma vergonha sobre nós. Adão e Eva, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, trouxeram sobre a humanidade tristezas, angústias, a aflição do pecado. Na verdade, minguou a raça humana, humilhou a raça humana, diminuiu o homem. Agora vem aquele que há de representar melhor a raça humana, enaltecer o homem. É por isso que Jesus, ele resgata a nossa dignidade quando nós cremos nele como nosso Salvador. Os nossos valores são engrandecidos pela graça de Deus, não é pela vaidade do coração humano. Então, o que diz o povo ser o Filho do Homem? O legítimo representante da humanidade. Que coisa preciosa! Aquele que veio elevar o homem, veio enaltecer a raça, veio tirar a vergonha de sobre nós, a maldição de sobre nós, veio tirar a tristeza e dar esperança ao nosso coração. O que diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles responderam: ah, Senhor, uns dizem João Batista. João Batista era um profeta reconhecido no meio deles, a ponto de ser o primeiro a ser citado aqui. João Batista, o profeta, o último dos profetas, naquele contexto da galeria do Antigo Testamento, o último dos profetas, João Batista. Outros dizem Elias, outro grande vulto profético no meio do povo de Israel, historicamente, reconhecido historicamente. Elias, aquele Elias lá do Antigo Testamento, que a Bíblia narra fatos extraordinários da vida de Elias, que enfrentou Jezabel e que eliminou a falsa religião de Israel. Não eliminou, mas enfrentou a falsa religião, os Baal
e Jezabel, Acabe, com toda aquela empáfia do paganismo, e Elias enfrentou: se o Senhor é Deus, adorai-o, se é Baal, adorai-o, mas vamos fazer aqui uma oração. Aquele que mandar fogo do céu e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal oraram, retalharam, e não caiu nada. Elias orou e o fogo desceu do céu, queimou o altar. Elias, reconhecido historicamente, uma figura. Então alguns falam assim: uns pensam que o senhor é João Batista, outros pensam que o senhor é Elias, outros pensam que o senhor é Jeremias, outro importante profeta na história do povo de Israel. Jeremias, aquele profeta que profetizou no período que Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia e tentou evitar uma calamidade em Israel e não foi ouvido pelos seus contemporâneos. Pelo contrário, Jeremias foi perseguido, maltratado, preso, esbofeteado, jogado numa cisterna, mas manteve firme e fiel até o fim, pregando contra os pecados de Israel e chamando o povo para se arrepender, porque o verdadeiro profeta de Deus não fica adivinhando a vida dos outros, ele fica chamando o povo para o arrependimento, para voltar para Deus. Mas eles não deram crédito à mensagem do profeta Jeremias, mas ele era aqui reconhecido historicamente pela sua importância lá no período do cativeiro da Babilônia. Então eles falam assim: alguns pensam que o senhor é Jeremias ou algum dos profetas, né? De todas formas, Jesus era tido já como um profeta. Ele pregava, ele chamava ao arrependimento, ele ensinava, ele estava no meio do povo, conduzindo como um bom pastor, conduzindo as suas ovelhas a Deus, a vontade de Deus, a aliança com o Senhor. Então, o senhor é algum dos profetas? A gente vê essa confusão até hoje, né? Umas pessoas pensam que Jesus é uma coisa, outra, mas no próximo bloco nós vamos ver a pergunta crucial de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, na TV Grandourados, e também transmitido pela TV Com Brasil. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua companhia. Você aí do Mato Grosso, nossa gratidão pela sua companhia. Você lá de Sergipe, lá da região do Nordeste brasileiro, nossa gratidão pela sua companhia aqui conosco nesse programa Mato Grosso do Sul em Foco, transmitido aqui pela TV Com Brasil e produzido pela TV Grandourados. Meu abraço ao diretor Rubens, a Roseli e toda a equipe da TV Grandourados. Hoje nós estamos falando aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco sobre a confissão da fé, a confusão que há em torno da pessoa de Jesus. Historicamente, a humanidade sempre tem uma inquietação com a pessoa de Jesus. Certo cineasta americano, roteirista, ele disse que a nossa cultura, ela é uma cultura assombrada por Cristo. É muito interessante isso, é uma cultura assombrada por Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? Por que a nossa cultura é assombrada por Cristo? Ela não é assombrada por Herodes, porque Herodes está morto. Não é assombrada por Hitler, tanta maldade fez aí no mundo, mas está morto. Mas ela é assombrada por Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou.
E ela não é assombrada na figura de Herodes, de Rita, que Jesus não é nada disso. Pelo contrário, Jesus não é um mero revolucionário, ele é o Salvador. E mesmo aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador, eles falam assim, mas esses crentes estão falando aí, vai que isso seja verdade, assombrados por Cristo, porque Ele prometeu que vai voltar a qualquer momento. Então há uma expectativa dessa volta de Cristo. Ele prometeu, Ele vai voltar. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus a Pedro, ou seja, aos discípulos. Ou seja, enquanto o mundo está confuso a respeito da pessoa de Jesus, os discípulos de Jesus precisam de estar conscientes de quem Ele é. Então Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a confissão de Pedro. A ponto de Jesus depois falar assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta confissão de Pedro é a pedra onde Cristo está edificando a sua igreja, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem outra pedra, Jesus é o Cristo. A palavra Christos no grego quer dizer ungido. É a mesma palavra do hebraico Messias, ou Messiá. Ou seja, Jesus é o ungido, é o escolhido por Deus para resgatar a humanidade. Não tem outro Salvador. Não adianta você esperar a salvação em outro. Não há outro Salvador. Abaixo do céu não é dado nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido, Ele é o enviado, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Não há salvação em nenhum outro para a sua alma, a não ser na pessoa de Cristo. Pedro faz aqui essa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é o Messias, é o Filho de Deus. Jesus pergunta, que diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro responde, o Filho do Homem para nós é o Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é essa figura maravilhosa, o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi, o Filho de Abraão, o Filho de Maria, o Filho de Deus. Esta pessoa maravilhosa, um Salvador poderoso, um Salvador maravilhoso, que se você clamar a Ele agora, Ele pode salvar a sua alma, onde você estiver agora. Ele pode salvar a sua vida, porque Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Salvador, Ele é o enviado por Deus. Então Jesus vira para Pedro e fala assim, você é bem-aventurado, Pedro, bem-aventurado és, Simão Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. É importante você entender aqui, Jesus está falando da bem-aventurança daqueles que confessam a Ele, a Cristo, como o Salvador, o enviado, Filho do Deus vivo. É bem-aventurado. Olha, você pode ser um bem-aventurado se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode ser um bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, aquele que tem uma satisfação na alma. Não é feliz no sentido de felicidade mundana, não. É aquele que tem um estado de paz na alma, um estado de contentamento em Cristo na sua alma. É aquele que a sua alma olha para Cristo e se satisfaz nele, e somente nele. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Você é bem-aventurado, Simão, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é um bem-aventurado. Você quer ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, um jovem, uma criança bem-aventurado?
confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, creia que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, enviado para nos salvar. É por isso que Jesus está dizendo aqui para Simão que ele era bem-aventurado. E tantas pessoas bem-aventuradas nessa terra, às vezes você olha para ele e acha que é um coitado, às vezes por causa de uma condição social, ou por causa de uma pobreza material. Você olha para aquela pessoa, às vezes pessoas simples da sociedade, porque Deus revelou o seu evangelho aos simples, ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos humildes. Tornar esses humildes bem-aventurados, tá bom? Sim. Para que o nosso telespectador entenda. Os humildes agora são bem-aventurados em Cristo, enaltecidos, engrandecidos, elevados, não para a soberba, mas no aspecto da graça de Deus que resgatou a humanidade na pessoa de Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso que Pedro está dizendo, Jesus está dizendo para Pedro, você é um bem-aventurado. Não foi carne e sangue, não foi a razão humana, não foi a sua mente humana que trouxe essa luz à sua alma, mas é Deus que deu o discernimento da sua graça no seu coração. É Deus que transformou o seu coração na nova criatura. É Deus que abriu os seus olhos para enxergar as coisas espirituais, para enxergar em Cristo o seu Salvador pessoal, para encontrar em Cristo uma salvação bendita. É por isso que você é bem-aventurado, você é bendito. É tão bendito que no dia do juízo final, Jesus vai olhar para este bem-aventurado que, como Pedro fez esta boa confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o seu Salvador. No dia do juízo final, é que você vai ver escancarada esta bem-aventurança que Jesus está falando para Pedro aqui, lá no grande julgamento, Mateus 24, 25, nós vamos ver Jesus dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, tomar posse da herança, do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque você é um bem-aventurado, você confessou a Cristo como seu Salvador, você agora é um bem-aventurado, você vai tomar posse, é um bendito do meu Pai, você vai tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós vivemos sim uma cultura assombrada por Cristo, porque mataram o nosso Salvador, Ele ressuscitou, subiu aos céus, prometeu que vai voltar, e vivemos nessa expectativa de que Ele volta a qualquer momento. Assombrados por Cristo são aqueles que não o confessaram como seu Senhor e Salvador, mas é bendito, é bem-aventurado aquele a quem Deus revelou Cristo ao coração, para que ele pudesse confessá-lo como seu Salvador e receber esta bem-aventurança na alma, a bem-aventurança da vida eterna, que dá esperança, alegria, paz para vivermos os nossos dias, a nossa peregrinação aqui sobre a terra. Você é bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue quem te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Só Deus pode revelar Cristo ao seu coração. Peça a Ele para fazer isto agora, onde você está, para você também ser um bem-aventurado, que Jesus está falando aqui para Pedro, nesta confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. E nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que esta bem-aventurança do Evangelho chegue também ao seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por ter enviado Jesus, o Teu Filho, para nos salvar. E que Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o enviado, é o Salvador que o Senhor nos enviou para nos resgatar dos pecados e nos trazer uma nova vida, a vida eterna. Obrigado pela paz que nós temos em Cristo, obrigado pela bem-aventurança da alma. Deus, eu sei que o Senhor escondeu isso dos sábios e entendidos e revelou aos humildes, aos pequeninos. Mas eu peço que o Senhor revele Cristo ao coração daquele que nos ouve agora, para que também seja um bem-aventurado, um bendito de meu Pai, aquele que vai tomar posse do reino, o reino inabalável do Senhor nosso Deus, o reino que o Senhor confiou ao Teu Filho Jesus Cristo, e pela fé nós fazemos parte deste reino. Deus, traga esta bem-aventurança da alma, aquele que nos ouve agora, neste momento, pela graça do Evangelho e pela bênção eterna em Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Continue aí na programação deste canal.